especificamente silagem de capim-açu e suas vantagens em relação às demais silagens, né? Deixar bem claro que o intuito do vídeo não é desmerecer as outras silagens que são feitas de outros materiais, por exemplo, milho, sorgo, cana-de-açúcar, né? Todos eles têm excelentes valores nutricionais e todos eles podem ser utilizados na nutrição do seu animal dentro da sua pequena e média propriedade rural, tá? O que a gente vem trazer é algumas informações sobre o capim-açu. Porque o capim-açu ele é uma cultivar nova no mercado, né? Desenvolvida entre 2016 e 2017, lançada em 2017 pela Embrapa Gado de Leite, né? Então, por ser uma cultivar nova, existem muitas especulações, existem muitas coisas que não são tratadas devidamente como a forrageira merece. O intuito do desenvolvimento dessa capineira é a maior produtividade por hectare dentro das pequenas e médias propriedades rurais. A Embrapa, com seus desenvolvimentos, com seus estudos de aperfeiçoamento dentro do nosso território brasileiro, ela sempre procura estar trazendo para o homem do campo algumas tecnologias que vão ajudá-lo a melhorar a sua produção dentro da sua propriedade. E para não ser diferente, a silagem de capim-açu também possui bons valores que devem ser compartilhados com todos vocês. O capim-açu, antes de mais nada, tem que se deixar bem entendido e bem compreendido por todos que ele é um capim. Então, todas as dificuldades que a gente tem para ensilar um capim, a gente vai ter para ensilar o capim-açu, tá bom? Porém, ele é um capim diferente, desenvolvido para uma alta produtividade e ele tem alguns valores nutricionais que são superiores aos demais capineiros. Por exemplo, quando a gente traz para a silagem, as vantagens em se trabalhar com o capim-açu começam com a sua alta produtividade. Quando a gente trata sobre o capim-açu, a gente fala sobre uma produtividade de mais ou menos algo em torno de 300 toneladas hectare por ano. Então percebam que isso é um grande volume de matéria verde que você vai armazenar e fornecer para os seus animais no período da estiagem, que é o período que mais assola os produtores rurais, principalmente o pequeno e o médio produtor rural, né, hoje aqui no nosso país. Então você tem um grande volume de matéria verde a ser armazenada e fornecida para os seus animais durante o período da estiagem. Se comparada a algumas outras culturas que comumente já são ensiladas no Brasil, como o milho, o sorgo, a cana-de-açúcar, o capim-açu ele possui uma produtividade muito maior. Por exemplo, nós vamos, quando a gente trata sobre a silagem de milho, o milho ele possui, ou ele pode chegar a produzir até 50 toneladas de matéria verde para ser ensilada. O capim-açu já possui 300 toneladas. Então você tem aí um aumento de matéria verde a ser ensilada que chega a 250 toneladas a mais. Então você tem um aumento na sua produtividade de matéria verde a ser ensilada. Quando a gente trata do sorgo, o sorgo, ele no seu primeiro corte, você consegue algo em torno de 50 toneladas por hectare de matéria verde. No segundo corte, mais algo em torno de umas 20 toneladas, totalizando 70 toneladas de matéria verde a ser ensilada. O capim-açu é superior a isso, porque, como eu disse antes, ele pode chegar até 300 toneladas, quando bem cuidado pode até ultrapassar essas 300 toneladas hectare ano, né? Quando a gente trata sobre a cana-de-açúcar é uma cultura que
consegue fornecer um material sem ensilado que gira em torno das 100 e 150 toneladas por hectare. O capim-açu, ele consegue trazer uma produtividade maior. De tudo isso que a gente consegue estar trazendo para vocês, o que é o interessante? O interessante é que o pequeno e médio produtor rural, mais especificamente o pequeno produtor rural, ele se atente ao volume que é produzido por hectare. Porque é isso que é interessante para nós. Porque no período da seca, a intenção do produtor rural é engordar seus animais? Sim, porque todo mundo quer que aquele animal chegue já no período onde você passe ele para a venda a um frigorífico, ou que você alcance a idade média que você já gostaria e passá-lo para outro produtor rural, fazer o giro do animal, né? Mas o mais importante de tudo isso é você manter aquele animal vivo dentro da sua propriedade, preservar o score corporal dele, e isso você consegue com um capim de alta produtividade e com um bom valor nutricional, como o capim-açu apresenta. Essas são fatos interessantes sobre o próprio capim. Dentro da ensilagem, do processo de silo, de tudo que é importante a se dizer para os produtores rurais, principalmente para o pequeno, é que dentro da silagem existe uma coisa chamada matéria seca. O que é a matéria seca? A matéria seca é o produto resultante quando você retira toda a água daquele material verde que está ali ensilado. Por que é interessante saber o que é matéria seca, Vitor? Porque a matéria seca é onde fica o nutriente, gente. É onde fica a proteína, é onde fica a energia, entendeu? É isso que vai alimentar o seu gado. Como o capim-açu ele possui uma produtividade de 300 toneladas por hectare por ano, quando a gente chega no período de silagem dele, ele possui algo em torno de 20% de matéria seca. Quando você faz a conta para se chegar ao volume dessa matéria seca, nós conseguimos algo em torno de 60 toneladas de matéria seca, que vai estar ali e que vai ser fornecida para os seus animais. Mas, poxa, mais de 300 toneladas eu consigo armazenar só 60 toneladas de matéria seca? Sim, gente, mas todo material a ser ensilado, ele também tem o seu percentual de matéria seca. Por exemplo, vamos tratar do milho. O milho, quando ele é ensilado, ele tem por volta de mais ou menos 30, 35% de matéria seca. Quando nós trabalhamos com a porcentagem de 35% de matéria seca, ele vai estar produzindo algo em torno de 17,5 toneladas de matéria seca por hectare, visto que o milho produz 50 toneladas por hectare de matéria verde. Então perceba que toda matéria ensilada, por melhor que ela seja, quando a gente retira os líquidos, o material que sobra é um pouco abaixo daquele material verde total ensilado, né? Então, assim, quando a gente trata sobre silagem, tem que se atentar à questão de matéria seca. O milho, como já foi falado, ele apresenta aí 35% de matéria seca dentro do total do volume verde armazenado. Quando a gente traz para o sorgo apresenta também algo em torno de 30%. Porém, a colheita do sorgo, ela rende mais tonelagem por hectare, chegando aí em torno de 70 toneladas por hectare. Então, você consegue ter uma maior produção de matéria seca quando você opta pelo sorgo. Porém, o sorgo oferece uma quantidade menor de matéria seca em vista do capim-açu. Quando a gente trata sobre a cana-de-açúcar, também a cana-de-açúcar ela apresenta um teor de matéria seca inferior ao capim-açu. Então, gente, o que é interessante de tudo isso que a gente está tratando?
a questão do teor de matéria seca que você vai armazenar para o seu gado. Por quê? Porque ali está a proteína, ali está a energia que o seu gado vai ser alimentado. Uma das vantagens de se trabalhar com capim-açu, quando você opta por plantar essa capineira dentro da sua pequena e média propriedade rural, é que você vai plantar somente uma vez. Por quê?
Porque quando bem cuidada, a lavoura de capim-açu pode durar até 15 anos produzindo, com 3 cortes ao ano. Diferente da cultura, por exemplo, do milho, que toda vez que você quiser fazer uma silagem de milho, você vai ter que preparar o solo, fazer a adubação desse solo e fazer a colheita. Lembre-se, toda vez que você vai fazer essa colheita, você vai produzir menos tonelagem por hectare. Quando você trabalha com o sorgo já é uma cultura que vai produzir algo em torno de 70 toneladas. Também vai precisar ser plantada, né? Preparo do solo, tudo, adubação. Porém, o sorgo ainda apresenta uma vantagem, que é a qual ele tem uma rebrota. O sorgo, ele consegue ter uma rebrota e você consegue colher ainda algo em torno de 20 toneladas por hectare dentro dessa rebrota. Porém, quando você decidir plantar novamente, quando você decidir produzir silagem de sorgo novamente, você vai precisar plantar novamente a cultura do sorgo. Lembrando, gente, a cultura do sorgo como silagem é uma excelente silagem. Sempre, todas essas silagens que eu estou tratando com vocês são excelentes silagens, possuem valores nutricionais adequados para a nutrição do seu animal. Porém, o que eu trago aqui para vocês é a diferença do capim-açu. Quando a gente trata sobre cana, a cana é uma cultura que você vai produzir ela, você vai plantar ela vai produzir também durante vários anos, porém você consegue tirar somente 100 a 150 toneladas por hectare, quando o capim-açu chega a 300. Perceba que você consegue um volume de matéria verde maior quando você opta pelo capim-açu.